E Corinthians e Vasco farão a final da Copa do Brasil. Já no Vasco, bora citar sobre os números de Léo Jardim em relação a pênaltis com a camisa Cruz Maltina. E no final, meu sonho é igual, família churrasco no quintal, ver meu Vascão na final. Chegamos! Tamo na final! Chegamos! Vamos lá! Vamos falar de final de Copa do Brasil. O Vasco é finalista da Copa do Brasil. É claro que a gente vai repercutir um pouco ainda da partida de ontem. Repercutir muito, na verdade, da partida de ontem. Mas vamos falar também de Vasco e Corinthians, né? Na quarta-feira já começa a grande decisão da Copa do Brasil. Jogo de ida na Neoquímica Arena, próxima quarta-feira, e a grande decisão domingo no Maracanã. Sim, já está definido. O jogo será no Maracanã. Não será em São Januário. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre premiação. O Vasco garantiu mais de 57 milhões de reais com a vaga para a final da Copa do Brasil. E a premiação total pode passar dos 100 milhões caso o Vasco seja campeão. Vamos falar também sobre Thiago Silva, capitão do Fluminense, que anunciou a aposentadoria ontem no vestiário, hein? Será que o Vasco vai aposentar o Thiago Silva? Enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre muita coisa aqui. Enfim, vou falar um pouco ainda sobre ontem, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco está de volta à final da Copa do Brasil, graças a Léo Jardim. Goleiro Cruz Maltino é um fenômeno e foi responsável pela classificação diante do Fluminense depois de derrota no tempo normal por 1-0, gol contra do PH. Na decisão por pênaltis, outra vez Leonardo Jardim apareceu, como tem sido frequente, especialmente nesse torneio desde a temporada passada. Ele pegou 9 cobranças nas últimas 6 disputas da Copa do Brasil entre 2024 e 2025. Um pênalti pego contra o Água Santa, mais um pênalti contra o Fortaleza e outro contra o Atlético Paranaense. Nessa temporada, 3 pênaltis contra o Operário, um pênalti contra o Bahia e 2 pênaltis na decisão contra o Fluminense. 6 classificações na conta do goleiro Leonardo Jardim, que assegurou no mínimo 33 milhões de reais ao Vasco. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao vice-campeão. O vencedor fica com 77 milhões, além da vaga na Libertadores da América. Queria registrar sobre a carta que o Vasco soltou logo depois de eliminar o Fluminense, numa clara provocação ao rival. A carta é composta apenas com letras C. Toda a palavra da carta se inicia com a letra C, ou praticamente todas as palavras, né? Na alusão ao Fluminense que disputou a 3ª divisão. Separei um trechinho dessa carta para você entender o contexto. Comunicamos com claro contentamento conquista Cruz Maltina no Clássico Carioca, comandado com controle e competência. O que você pensa sobre essa gozação e provocação? Também gostaria que você desse uma nota para a classificação do Vasco contra o Fluminense. O Vasco vai ter a oportunidade de quebrar um longo tabu sem títulos, o último Campeonato Carioca de 2016. Meus amigos, que noite, hein? Que noite que foi ontem. Eu acho que são noites como essa que fazem tudo fazer sentido no futebol, né? É por isso que a gente é torcedor, né? Ontem foi uma loucura. Eu confesso pra você que não sei como eu sobrevivi, não sei como estou aqui hoje, não sei como estou aqui conversando com vocês, porque foi uma loucura. Foi uma loucura. Dos 20 minutos ali do segundo tempo em diante, eu já não conseguia mais ver o jogo. Fiquei ali na parte de cima ali do Maracanã, ali, onde a torcida tampa, né, a visão. Fiquei andando para um lado e para o outro. Chegou um momento que eu já estava torcendo para ir para os pênaltis. Aí quando o Vasco perde o primeiro pênalti ali com o Verratti, eu pensei, futebol realmente a gente nasceu só para se ferrar mesmo, não tem jeito. Já estava aceitando ali o pior, mas Léo Jardim brilhou e colocou o Vasco na grande final da Copa do Brasil. E eu quero saber de você, meu amigo. Você tá confiante para essa final da Copa do Brasil? Deixa aqui nos comentários. E conta para mim também como foi a sua reação, onde você mora, como foi aí na sua cidade, como foi a festa, como tá a expectativa. Conta aí para mim, que eu tô curioso também. Vou ler aqui os comentários, vou responder alguns. Vamos conversar, vamos aproveitar esse momento, né? Até para passar essa ansiedade até quarta-feira, que vai ser difícil segurar a ansiedade até esse primeiro jogo aí da Copa do Brasil. Com a classificação ontem, o Vasco garantiu 57 milhões de reais em premiação com a vaga na final da Copa do Brasil, né?
além de jogar a final, de ter a possibilidade de ser campeão, o Vasco assegurou essa bolada com a classificação nos pênaltis contra o Fluminense no jogo de ontem. O Vasco acumulou aí 57.109.000 reais. E caso vença o Corinthians, o campeão da Copa do Brasil recebe mais 77 milhões. Que somado, né, ao valor acumulado ao longo da competição, vai dar um valor total ali de 101 milhões de reais. Ou seja, o Vasco já assegurou 57 milhões. Se vencer a Copa do Brasil, esse valor vira 101.209.000. Uma bolada de 100 milhões de reais para o campeão da Copa do Brasil. É muito dinheiro, né? Além da vaga da Libertadores, além do troféu, que é muito importante, além de tudo isso, você ser campeão da Copa do Brasil, você ainda garante essa bolada de 100 milhões de reais, que com toda certeza, né, para o Vasco na temporada que vem, para montar um time ainda mais competitivo, vai ser muito, muito, muito importante. Vamos lá, meu amigo, vamos buscar esse sonho, né? Vamos buscar esse sonho da Copa do Brasil. Voltando a falar sobre ontem, né? Sobre a classificação, Léo Jardim mais uma vez herói. Destacar também aqui o colombiano, né? O Andrés Gomes ontem parecia um Mbappé. Eu não sabia se era ele ou se era Mbappé que estava jogando. Uma loucura que jogou esse colombiano. Enfim, mas vem sendo muito importante, mas é claro que o grande destaque ontem foi o Léo Jardim, mais uma vez classificando o Vasco, né, defendendo 2 penalidades, pegou a do Canóbio e a do John Kennedy, e depois Puma Rodrigues, né, nosso herói improvável, Puma Rodrigues, marcou o gol da classificação do Vasco no último pênalti, batendo com muita tranquilidade. Eu vou colocar aqui um vídeo meu, né? Compartilhar com você esse momento. A gente tá junto aqui no YouTube há tanto tempo. Tem gente que me acompanha aqui desde 2018, quando eu comecei o canal. Ontem mesmo, muita gente veio falar comigo no Maracanã, que acompanha o canal de Unide quando tinha 5 mil inscritos. Porra, isso é muito maneiro. Então eu vou compartilhar esse momento de felicidade. Como foi a minha reação assim que acabou o jogo, assim que o Puma fez o gol da classificação. Confira só. E o sentimento não pode parar. Aí, quem também se emocionou muito, meu amigo, foi Diego Souza, campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco. Ele estava ontem no Maracanã, no meio da torcida do Vasco, junto com seu filho, torcendo pelo Gigante da Colina. E Diego Souza também foi à loucura com a classificação do Vasco. Confira só. Última cobrança. Se fizer o bastante para o Brasil. Aí, muito maneiro, né? Mais um jogador muito identificado aí com o Vasco da Gama. Bom, e a partida de ontem pode ter marcado a última partida oficial de Thiago Silva, capitão do Fluminense. Ele que pela segunda vez foi eliminado numa semifinal de Copa do Brasil contra o Vasco em 2006. Ele também estava no Fluminense e também foi eliminado pelo Vasco no Maracanã. Ontem, logo após a partida, ele pediu a palavra no vestiário, se mostrou ali, se disse orgulhoso, né, pelo desempenho do Fluminense ao longo da temporada e indicou o desejo de ficar mais perto da família. A família dele nesse momento mora em Londres e indicou ali que vai pendurar as chuteiras. Então ontem Thiago Silva pode ter feito aí a sua última partida como jogador ou profissional ou do Fluminense. É o Vascão aposentando o Thiago Silva, hein, meu amigo? Que maravilha. Enfim, mas aqui agora falando sério, todo o respeito do mundo ao Thiago Silva, né? Que foi um dos melhores zagueiros do mundo, um baita profissional, um cara que não tem polêmica dentro de campo, enfim, é um cara, que conquistou tudo aí na carreira e a gente deseja boa sorte pra ele. Longe do Fluminense, a gente deseja boa sorte pra ele, né? Meus amigos, pra encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Maracanã.
porque está confirmado que o Vasco vai mandar o segundo jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã. Não será em São Januário, não. Já era esperado realmente que o jogo fosse no Maracanã. Ontem, após a classificação contra o Fluminense, a direção do Vasco se reuniu no vestiário com os jogadores e com a comissão técnica de Fernando Diniz, e a escolha pelo Maracanã foi praticamente unânime. O Globo Esporte apurou que Pedrinho deu ouvido aos jogadores do Vasco na decisão de escolher o estádio para a final. Se os jogadores quisessem São Januário, o jogo seria em São Januário. A direção do clube se reuniu logo depois da classificação e logo depois de comemorar ali, bateu o martelo, né, que o Vasco vai enfrentar o Corinthians na final no Maracanã, que vai fechar aí a temporada, né, do futebol brasileiro em 2025. Dentro do Vasco, entende-se que houve uma grande sinergia entre torcida e time no Maracanã, e os vascaínos conseguiram criar ali uma atmosfera de caldeirão de São Januário, mesmo no estádio do Maracanã. A decisão também passa pela quantidade de público, né? A torcida do Vasco esgotou os ingressos nos 2 jogos contra o Fluminense na semifinal, e ambas as partidas passaram ali dos 65 mil presentes, né? Que é o triplo, mais que o triplo da capacidade de São Januário, que ia poder receber no máximo 20 mil pessoas. Então, eu acho que é uma decisão correta. Seria muito injusto, né, com o vascaíno, que espera essa final há pelo menos 14 anos, né, desde a última final importante que o Vasco jogou. Então, seria muito injusto com o vascaíno privar esse jogo para 15 mil pessoas em São Januário, porque ia ter ali 20 mil é a capacidade, mas aí ia ter que dar 1.000 ingressos para a torcida do Corinthians, já baixa para 19. Aí a polícia ia fazer um cordão de isolamento ali que ia tirar mais um espaço de uns 3 mil. Ia sobrar uns 15 mil ingressos para vender. Então, assim, seria muito injusto com o vascaíno que quer ver o seu time na final, quer ver o seu time campeão, e provavelmente teremos aí 70 mil no Maracanã para a grande final da Copa do Brasil, com o Vasco campeão, se Deus quiser. Meus amigos, ainda não temos as informações de ingressos, nem para o jogo de ida, nem para o jogo de volta. O Corinthians postou que hoje, durante o dia, vai informar, né, sobre a venda de ingressos para o jogo de ida. Então, no vídeo da noite, provavelmente a gente traz aqui. Um abraço, tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima. Fui!